Hello, friends and students. Oi, amigos, alunos. Atendendo a pedidos, hoje vou explicar um pouquinho melhor sobre o Present Perfect. Apesar do nome falar present, ele é um tempo para indicar passado ou que tem uma relação do passado com o presente. Vou dar alguns exemplos aqui de situações onde você usaria o Present Perfect. Então vamos começar assim. Existe aquela tabelinha de verbos em inglês que a gente aprende, todo mundo que estudou sabe, né? Com as 3 colunas aparece o verbo no infinitivo, no presente, e no passado, e a terceira coluna da direita é o particípio. Então é com essa forma do verbo que a gente vai formar o Present Perfect, tá? Então, Present Perfect é feito com o verbo ter, have, mais o verbo principal da sua frase na forma do particípio. Vamos fazer uma comparação do passado simples, ou o pretérito perfeito. Se você quiser falar que você foi à escola a pé ontem, você vai dizer I walked, no passado, to school yesterday. Então, eu andei à escola ontem. Vamos dar aqui um exemplo entrando o Present Perfect. Para o ouvido do brasileiro parece que é passado, mas a forma que você monta esse tempo verbal em inglês é um pouco diferente. Então vamos fazer uma situação aqui. Uma pessoa chega para você e fala assim: faz tempo que eu não te vejo, que me conta? Aí você vai falar assim: viajei à Europa. Então, para a gente parece passado simples, certo? Mas em inglês você precisa falar I've traveled to Europe, na forma condensada. Ou então, I have traveled to Europe. Veja bem, o verbo have, que é o ter, e mais o verbo que você quer usar, o principal da sua frase. Então, I have traveled to Europe. Se você quiser colocar o apóstrofo para não ter que falar o have inteiro, aí você pode contrair o I com have e aí fica I've traveled to Europe, tá? Em qualquer situação você pode fazer isso, exceto que geralmente quando você está escrevendo uma coisa formal, a gente não costuma contrair. Mas quando a gente está falando, geralmente a gente contrai. Então assim, faz tempo que eu não te vejo, que me conta, viajei à Europa. Então fica I've traveled to Europe. Aí ele fala assim: nossa, quando você fez isso? Aí você vai falar assim: voltei na semana passada. Como você disse quando você fez isso, então você pode usar o passado simples, tá? Mas quando você só disse assim, viajei e não disse quando, então tem que usar o Present Perfect. Existe uma situação onde você usa o Present Perfect que é o mesmo conceito. Em português, a gente falaria o pretérito perfeito composto. Tá? É uma das formas de usar o Present Perfect também. Ou seja, você vai usar o verbo ter, o to have, mais o particípio, mesma coisa do português. Então, por exemplo, alguém te pergunta, o que você fez ultimamente? E você fala assim, eu tenho assistido muitos filmes. Tenho assistido, né? Então, mesma coisa no inglês, não fica I have watched movies. Então, isso também é Present Perfect. Mas é a forma mais simples que a gente consegue entender melhor, certo? Outro exemplo, eu tenho falado online com a minha família. Então ficaria I have talked to my family online, ok? Então assim, bem parecido com o português, certo? Eu vou dar uma listinha para vocês de algumas palavras que geralmente são usadas com Present Perfect. Recently, recentemente, currently, atualmente, lately, ultimamente, yet, que significa ainda, already, que significa já, still, né, também significa ainda. Outro dia eu falo sobre a diferença do still e do yet para vocês. O ever ou o never. Vou dar a diferença para vocês do already e do ever, que significa já, mas isso aí no futuro, numa outra aulinha. Então tem o never, né, nunca, e o just, que é para indicar se acabou de fazer alguma coisa. Também tem o for, indicando duração, por quanto tempo. Também tem o since, que é desde. Só para vocês ficarem com isso na cabeça, porque quando essas palavrinhas aparecerem e vocês quiserem indicar um passado ou alguma
ação no passado e ainda continua no presente, provavelmente vai ter que usar o tal do present perfect, ok? Vou dar um exemplo de outras situações onde se usa o present perfect. Se você quiser indicar uma experiência de vida, por exemplo, a Susan nunca fumou na vida, então ficaria Sue has never smoked in her life. Agora, você também poderia querer indicar um evento recente, uma notícia recente. Então, por exemplo, você pode falar assim, o presidente fez um discurso. Então ficaria, the president has given a speech. Também você pode usar para coisas que acabaram de acontecer. Não consigo entrar em casa, perdi minha chave. Acabou de acontecer. Então fica assim, I can't get in my house, I have lost my keys. I've lost my keys. Você também pode usar o present perfect para indicar uma ação acabada, mas sem especificar um momento do passado, como eu tinha falado no começo. Comprei uma casa nova. I have bought a new house. I've bought a new house. Você também pode usar para indicar a duração de tempo. Se você puder perguntar assim, faz quanto tempo? Em inglês, how long? Você fala assim, por exemplo, há quanto tempo você conhece a Sofia? Eu conheço a Sofia há 8 anos. I have known Sofia for 8 years. Você pode também, como eu falei antes, indicar uma ação que iniciou no passado e continuou no presente. O exemplo que a Mônica deu quando estava falando dos verbos, com a música do YouTube, ainda não encontrei o que eu estou procurando. I haven't found what I'm looking for. Então dá uma olhadinha na música aí, curtam a música e aí lembrem-se do present perfect. Resumidamente, você vai usar o present perfect para fazer o pretérito perfeito composto, que é parecido com português. Se você quiser falar do passado e não especificar quando a ação começou, então você não vai falar quando fez o negócio, só fala assim, viajei. Aí tem que usar o present perfect. Agora, se você falar quando, daí você pode usar o simple past, tá? O passado simples. E para indicar uma relação do passado com o presente, como fala a música do YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Ok, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida ainda, me mandam um recadinho e daí eu tento complementar numa próxima aula. See you next time. Até a próxima, gente.